Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Hoje domingão de Páscoa, espero que todos tenham passado uma excelente Páscoa em família, com os amigos. Para você que está viajando ou você que ficou em casa, um abraço muito grande, que esse domingo tenha sido de muita reflexão, né? Estamos precisando, é verdade. Muito bem, estamos aqui no domingo de Páscoa, para você que nos acompanha há bastante tempo, né? Vamos trazer, lógico, aqui o Boas da Semana, que é aquele estudo que nós fazemos aos domingos de algumas ações que podem dar o início de uma pernada de alta lá logo na segunda-feira. E para você que está chegando, fica aqui porque são 5 ações essa semana para que a gente possa estudar. Gráfico diário, gráfico semanal e gráfico mensal, já que nós estamos na virada do mês, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse nosso bate-papo aqui, espero que seja rápido nesse domingo, mas nós vamos analisar IPV, vamos analisar algumas commodities, dólar, curva de juros e, claro, entrando nas ações também. Vamos nessa então? Vamos fazer esse bate-papo juntos, pessoal? Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest. Eu sou o Henrique. Aqui nós sempre analisamos as possibilidades de fazer alguns investimentos em ações, ou BDRs ou fundos imobiliários, sempre olhando sob a ótica da análise técnica, que é a análise do movimento dos gráficos com o apoio de alguns indicadores técnicos, né? Se você está chegando pela primeira vez aqui, começando a conhecer o nosso conteúdo nesse vídeo, eu já te convido, se você gostar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e marque a opção todos, que aí sempre que houver um vídeo novo, ao vivo ou gravado, o YouTube vai te mandar a notificação meia hora antes e você vem aqui participar conosco, tá? Peço também que, se você gostar, compartilhe o nosso canal com pelo menos uma pessoa para que nós possamos chegar ao maior número de pessoas que queiram conhecer esse mundo, né, da análise gráfica. E para você que já faz parte do nosso time de veteranos aqui, o meu muito obrigado, sempre é um prazer enorme, uma honra muito grande. Vocês sabem disso, e uma responsabilidade. Estamos caminhando para chegar nos 50 mil inscritos aqui no canal. E como eu já tinha avisado há bastante tempo, já vinha mostrando para vocês a evolução, assim que nós chegarmos nos 50 mil, nós vamos abrir uma turma do nosso programa de imersão e mentoria em análise técnica, 30 horas, né? Parte dele nós vamos fazer em um fim de semana e a outra parte em encontros alternados. Mas serão 30 horas de encontro, de estudos, e 10 vagas dessas vagas que nós vamos abrir serão totalmente gratuitas. Basta chegarmos nos 50 mil, nós vamos marcar a data, vamos soltar as inscrições e vou colocar um cupom de desconto lá. As 10 primeiras vagas serão gratuitas, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, é a hora de você se inscrever para você participar desse momento conosco de celebração, tá bom? Beleza? Convite feito. Vamos lá então, pessoal, rapidamente aqui, olhando para o índice Bovespa. Vamos ver o que aconteceu nesta semana curta, né, de índice Bovespa. Tivemos 4 dias de pregão apenas. E olha só, aqueles estudos que nós fazemos semanalmente, que para muitos pode ser um monte de rabisco aqui, como um amigo meu me falou esses dias: Henrique, você colocou aquelas setinhas para baixo, para cima, amarela, eu não entendi nada. Então vamos olhar apenas esta semana que terminou, para que nós possamos entender quais foram os estudos que nós desenhamos aqui. Quais eram as possibilidades? Caso perdesse a mínima da semana passada, ele poderia começar um movimento descendente, vindo buscar uma região de mais fundo, de fundo anterior. Caso ele rompesse a máxima da sexta-feira passada, poderia começar um movimento ascendente, vindo buscar uma região de topos anteriores para buscar depois patamares mais altos. Ou, caso ele ficasse meio lateral, o desenho poderia bater na média de 21 e na 9. Que foi o que aconteceu. Ele começa a semana caindo um pouquinho, volta quarta-feira, segurando pela média de 80 períodos aqui, ó, deixa um engolfo de alta na quarta, e na quinta ele anda um pouquinho e fecha próximo da média de 21 períodos. O que é interessante aqui no nosso estudo? Que a média de 9 períodos já começa a envergar para cima, ou seja, na média dos últimos 9 dias, o índice Bovespa começa a apontar para cima, ganhando um pouquinho mais de força. E analisando os nossos indicadores, podemos observar que encontramos o índice Bovespa numa região de sobrevenda, ou seja, o preço já começa a ganhar força compradora. O que vai acontecer a semana que vem? Não tenho a menor ideia, mas nós podemos fazer
projeções, né? Probabilidades. Então, vamos lá desenhar os nossos estudos. Caso haja, vamos só diminuir isso aqui, para ficar mais curtinho e a gente possa fazer os estudos da próxima semana. Vamos trazer para cá, sem perder o desenho, né? Para que nós possamos deixar isso aqui registrado lá para o futuro. A gente tem feito aqui uma memória de cálculo dos últimos, pelo menos 2 anos. Aqui estamos deixando esse material à nossa disposição para estudarmos de novo. O que acontece, pessoal? Caso segunda-feira, dia 1º de abril, entre uma força compradora e um movimento mais positivo, nós podemos ter o rompimento desta máxima e eu vou insistir nesse topinho anterior aqui, ó. 129.555 como um alvo mais inicial aqui. Depois ele pode buscar regiões mais altas, tá? Mas inicialmente o mais próximo aqui. Caso ele perca e volte a cair, eu vejo ainda um movimento descendente. E caso fique lateral, vamos ver, né? Nós temos a 21 caindo e a 9 subindo, ele pode fazer um dia de inside bar e ficar lateral alguns dias, tá? Isso é que eu vejo no índice Ibovespa no gráfico diário. Já no gráfico semanal, olha só como o Ibovespa está bonito, ó. Média de 21 semanas subindo, apesar desse movimento de queda no mês de janeiro. Fevereiro tentou subir um pouquinho, mas março começa caindo, termina mais ou menos no positivo, né? A média de 21 períodos está ascendente, e mesmo com esse movimento de queda, a média de 21 nem sofreu. Então ela ainda nos mostra que o Ibovespa está em tendência de alta, né? Olha lá. Isso tem a ver com Petrobras e Vale, né? O nosso Ibovespa é muito concentrado nestes 2 ativos, e isso acaba que ele não reflete totalmente aquilo que acontece na nossa bolsa. Ele traz muito mais o resultado de Petro e Vale como força de índice, né? Isso talvez possa ser um pouco prejudicial para o nosso índice, mas é o que temos, né? Mas olhando assim, nós vemos o Ibovespa, na média das últimas 21 semanas, o preço está subindo, e o mais legal é que a média de 9 períodos começa a ganhar já uma flexão para cima. Olhando no gráfico semanal, também o estocástico mostra que nós estamos numa região de sobrevenda. Isso pode nos demonstrar que, entrando um fluxo comprador, podemos ter um início de novo do movimento de alta, tá? É o que nós vemos para o Ibovespa. Para o dólar, o que é que nós vemos? Dólar, na última quinta-feira, teve um movimento bastante forte, rompendo uma região que já vinha circulando desde a semana passada, e seria a média de 200 períodos como uma resistência. Olha lá, alguns dias atrás bateu, voltou. Na sexta-feira ele abre abaixo, vem buscar a média de 21 e ganha força, fechando bastante acima da média de 200. E essa média de 200 períodos, ou seja, 200 dias, servia como uma resistência importante, rompeu essa resistência. Também está numa região de sobrevenda, ganhando um volume comprador, pessoal. Isso pode nos mostrar que determinados investidores, principalmente estrangeiros, podem estar retirando o seu capital da nossa bolsa, comprando dólar para levar para outro mercado, né? Isso pode sinalizar um pouco disso. É só a gente analisar o fluxo estrangeiro. Na média do semanal, olha lá, partiu da 9 no semanal, veio buscar 21 e fecha lá em cima, né? Então, dólar nas últimas 9 semanas subindo e nas últimas 21 semanas começando a ganhar força de compra de novo. Então, vejo aqui, caso rompa essa máxima, uma possibilidade de começar um movimento ascendente no dólar, tanto no diário quanto no semanal. Curva de juros, vamos dar uma olhadinha no DI. Também ganhando um movimento de zigue-zague ascendente, já trabalhando acima das médias, tanto da média de 9 no diário, quanto da média de 21 no gráfico diário, e a média de 80 períodos do gráfico diário. Vejam, aqui servia como uma resistência, aqui ele serviu como resistência, rompe, volta, e agora rompe de novo, ó. A 80 já está aqui embaixo, esse pontilhadinho aqui, ó. Então já começa a liberar espaço para a nossa curva de juros apontar para cima novamente. Vamos ver no semanal. Olha lá, semanal, a média de 200 é a que está segurando esse preço aqui, ó. Bastante forte, ó. 200 segurando, mas ele já fecha acima da 9, positivo,
A semana passada fechou acima da 9, mas negativo, né? Dando a intenção de que ele podia ativar um ponto contínuo de venda, o que não aconteceu, né? Quando ela veio aqui, ó, na média de 9, caso perdesse esse fundo, ativaria um ponto contínuo de venda. Ela já fecha acima da média de 9 e da média de 21. Só abaixo da 200 agora. Até a 400 está dando calço aqui, ó, dando suporte. Então, podemos experimentar uma curva de juros tentando subir mais um pouquinho, tá? Vamos lá para as commodities. Boi gordo. Boi gordo ainda não consegue engatar uma tendência. Está bastante lateral desde o mês de setembro de 2023. Ele fica zigue-zagueando e não vai para lugar nenhum, né? Para os pecuaristas isso é muito ruim, porque não conseguem retorno no plantel, né? Começa a ter que brigar com os frigoríficos, e aí fica ruim. Já vejo aqui, ó, estocástico lento numa região de sobrecompra, com volume vendedor entrando mais forte. Então, possivelmente, caso perca esse fundo aqui, na segunda-feira, deixando um engolfo de alta aqui em cima, um engolfo de baixa, aliás, né? Numa região de topo, ó, ele pode cair e acionar um topo duplo, né? Olha lá. Caso perca essa região, ele aciona um topo duplo, podendo perder um pouco mais de valor o boi gordo. No gráfico semanal, vindo buscar essa média de 400 períodos. Tomara que não aconteça, né? Olha, topinho duplo aqui, claro, né? O café, como é que nós estamos vendo o café? Também está há algumas semanas já sem tendência, mas trabalhando acima das médias. Zigue-zagueando as médias, é verdade, né? Serpenteando as médias, mas não perdeu tendência. No gráfico semanal, comentava algumas semanas que poderia sinalizar um power breakout. Ó. Sobe, cai rapidamente, mas não perde as médias, o volume diminui e o preço começa a lateralizar. Quando a média de 21 encosta no preço, começa a chegar um certo volume e ele pode dar uma disparada aqui, indicando uma possível pernada de alta. Né? Pode ser um power breakout no semanal. Ainda não tem volume suficiente para isso. Ó, começou a chegar volume essa semana, com 4 dias de negociação. O índice de força relativa começa a ganhar um pouquinho de força. Vamos ver o ABV. O ABV também começa a ganhar um pouquinho de força e pode ser um power breakout. O power breakout ele vai ser quando romper esta região aqui, ó, que daria mais ou menos uns 2/3 da lateralização, né? Ó, tá? Então, rompendo essa região aqui, iniciaria um power breakout. Então, essa semana, possivelmente, caso entre um volume comprador, rompa esse topo, talvez ative esse power breakout. Deixa para nós no semanal um 1, 2, 3 de compra, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, com um candle comprador, podendo iniciar um movimento mais alto aí. A soja tenta se recuperar no gráfico diário, no gráfico semanal ainda está trabalhando abaixo das médias, já não está mais trabalhando numa região de suporte, já veio buscar algum tempo atrás, a gente já tinha marcado isso, ó, e era um alvo desse pivôzinho de baixa, mas ainda timidamente, né? Falta entrar volume comprador. Precisa entrar dinheiro, pessoal. Entrando dinheiro, o ativo sobe. No gráfico diário já trabalha acima da 9, aliás, fecha abaixo da 9, mas acima da 21, e a 400 dando um suportinho aqui. Vamos ver se começamos a ver um volume comprador entrando nesta semana, tá? Semanal ainda está em tendência de queda, caso ele perca esse fundo aqui, ativa a continuação da venda, e no diário precisa entrar volume para ganhar força, certo? E o milho também está bem parecido com a soja, né? Semanal dele, ó, caiu bastante, veio buscar uma região de suporte, rompe, volta para cima, a 400, velhas Wilder aqui segurando o preço, mas também eu vejo uma falta de volume. Para quê? Para que ela passe essa média de 200, ultrapasse essa média de 200, que está servindo como resistência, e volte a testá-la como um suporte. Aí sim vai ficar bonito de operar o milho, porque quando ele superar 63,94 no diário, no semanal, ele vai trabalhar acima dessa região aqui, ó. Então ele vai ativar para nós um pivôzinho de alta, tá? Aí sim começa a ficar interessante pensar em alguma coisa para o milho na ponta comprador. Até porque depois tem um espacinho mais interessante para chegar até aquela 400 lá, 6,31 pontos. Dá para pensar em alguma coisa mais curta, mas dá. Essa 400 está servindo como uma resistência importante aí, tá? Muito bem. Visto o índice Bovespa, dólar e algumas commodities, hora de nós começarmos então
a analisar as nossas ações, né? Separei aqui para vocês 5 esta semana, 2 no gráfico diário, 2 no gráfico semanal e uma pelo gráfico mensal, que esse último mês de março aqui, nós colocamos uma na planilha ali, ó, já está andando forte, né? Que é a Suzano. Quem acompanha aqui já pode ver, tá? Você que é assinante, já recebeu a informação de que a planilha já está pronta, já está disponível para vocês consultarem. Hoje pela manhã, por volta das 8, um pouquinho antes das 8h30 da manhã, já estava lá o aviso para todo mundo que é assinante, para que vocês possam consultar, fazer os estudos, analisar, ver se cabe essa ou aquela operação, né? E aqui está a nossa planilha. Então nós temos alguns ativos pelo diário, alguns pelo semanal, alguns pelo mensal, totalizando 19, tá? Só a título de curiosidade, no mês de fevereiro, os nossos estudos trouxeram um retorno de acerto, né? 81,7% de acerto nas nossas análises. Isso é muito bom, né? Acima de 80% já estamos trabalhando em alta performance, tá? Eu vou fazer depois aqui um resumo para publicar para vocês lá no Instagram e aqui no YouTube também, para que vocês possam ver quantas ações analisamos, quantas foram acertadas, tudo mais. Mas, em linhas gerais, 81,7% de acerto no mês de fevereiro. Muito bom, muito bom. Aliás, no mês de março. Foi muito bom. Muito bem, vamos lá então. Sem mais delongas, vamos começar pelo gráfico diário, trazendo para vocês já a primeira ação aqui. Vamos ver qual é? Muito bem. Vamos lá, galera. Gráfico na tela, gráfico diário na tela. A primeira ação para esta semana, semana de 1 a 5 de abril, de acordo com os nossos estudos aqui, olhando pelo gráfico diário, é a Camil, Arroz Camil. Eu comentava ontem aqui no nosso Sábado em Ação, que nós fizemos ao vivo, né, que a Arroz Camil, ela é um ativo que tem lá uma certa tendência, porém, ele deixa algumas sombras inferiores e superiores que às vezes assustam a gente, né? Mas ele dá bons movimentos, né? Se você olhar no gráfico semanal, por exemplo, ele deixa bons movimentos. O que nós precisamos fazer é ajustar muito bem o nosso stop, né? A primeira coisa que nós precisamos fazer ao pensar em entrar numa operação, então, gerenciamento de risco. Vou fazer uma operação. Principal conta que nós temos que fazer. Quanto estou disposto a arriscar nessa operação, neste ativo? Quantos por cento do meu capital? É a principal conta a se fazer. Depois você estabelece os alvos, tá? Então, Arroz Camil, para nós estudarmos e ficarmos de olho para a semana que vem, já estamos rompendo aqui uma região de topo anterior, ó. Rompeu um topinho anterior de Camil, e está buscando regiões de memória de preço, né? Tá vendo? A gente sempre olha essa questão da memória de preço, ó. E já vem buscar uma região de memória que ele já rompeu e agora abre um espaço para ele buscar regiões um pouco mais altas. E é isso exatamente que nós vamos olhar para Arroz Camil. Então, pelo gráfico diário, entrada em Arroz Camil, R$ 9,20. Quando eu falo entrada, pessoal, é o ponto onde nós podemos iniciar nossas compras, né? Tá? Então, você que está chegando agora, às vezes eu uso alguns termos aqui, entrada, saída. Pensa nisso como se fosse um varejo. Então, eu vou comprar alguns produtos para trazer na minha loja quando esse preço atingir R$ 9,20. Aí, eu vou arriscar nessa operação algum percentual. Quantos por cento do meu capital? Nessa operação aqui, em torno de 7%. Então, o stop nosso, ou seja, o risco, está lá em 8,55. Né? Então, eu vou entrar em 9,20 e o meu risco está em 8,55. Quanto que nós vamos buscar de retorno? Ou seja, qual é o preço que eu vou vender essas ações? Nós colocamos sempre 3 pontos de revenda. Imagine que você tem um varejo que você vai vender em 3 patamares de preço. Primeiro alvo ali, R$ 3,00, aliás, primeiro alvo, 9,52, segundo alvo, ou segundo preço de venda, 10,47, e o terceiro alvo para encerrar a operação em 10,62, tá? Chegando lá em 10,62, essa operação trará para nós mais de 15% de retorno, tá? Arroz Camil. O segundo ativo aqui é um ativo do setor de petróleo. Até ontem teve uma pessoa que perguntou de Petrobras para nós ontem no ao vivo e eu comentava, olha, tem ativos melhores do setor de petróleo e que podem dar uma boa movimentação para a próxima semana ou para o próximo mês. E eu estou falando de Prio 3, que é a próxima ação que nós vamos estudar aqui. A Prio 3, ó,
ela vem lateralizando desde o mês de agosto, mas ela vem dando alguns movimentos. E agora, ela teve na última quinta-feira, após uma subidinha na semana retrasada, lateralizou um pouquinho. Na quinta-feira antes do feriado, ela abre com um gap de alta, tá vendo? Abriu com um gapzinho de alta e deixou para nós aqui o que nós gostamos bastante, que é o 1, 2, 3 de compra. Olha lá. 1, 2, 3 de compra, já com o estocástico lento lá na região de sobrevenda ganhando força, o índice de força relativa não chegou a perder a linha dos 50% e começa a ganhar força de novo. Isso é o quê? Quando está acima da linha dos 50, tendência de alta, né? E entrando um volume, tá? Volume comprador é o que faz o ativo ganhar valorização. E, ainda assim, nós temos o nosso VDT Swing, o nosso algoritmo, trabalhando e sinalizando para nós que, estando em azul, quer dizer que, rompendo essa máxima, pode começar uma nova pernada de alta, tá? Então, são vários elementos da análise aqui que nós consideramos para colocar PRIO na nossa listinha, ok? E aqui, se nós avaliarmos, caso ele rompa esse topinho aqui, ó, nós vamos ter um pivô de alta, olha lá, um pivôzinho de alta, tá vendo? Quanta coisa que nós analisamos para poder considerar uma entrada. Então vamos lá. Entrada na PRIO. PRIO 3, R$ 48,00, aliás, R$ 49,10, superação da máxima da quinta-feira. O stop dela está em R$ 46,59, ou seja, o nosso risco dessa operação, em torno de 5%. O nosso primeiro alvo, R$ 49,70. O nosso segundo alvo, ou seja, o nosso segundo preço de venda, R$ 51,27. E o nosso terceiro alvo, R$ 52,75. Também é uma operação para caso chegue lá no alvo 3, traga um retorno na faixa de 7,40%. Tá um retorninho menor para nós darmos um tiro mais curto. Certo, pessoal? É isso aí. Gráfico diário visto, maravilha. Quero convidar vocês que estão chegando agora aqui, começando a conhecer o nosso canal, que visitem o nosso site lá, vdtinvest.com.br, para que vocês conheçam todos os nossos serviços, tudo que nós disponibilizamos aqui. E aí tem uma aba ali ó, que você vai ver aqui, ó, serviços. Clica nessa aba serviços para que vocês conheçam quais são os serviços disponibilizados pelo projeto VDT Invest. Então nós temos indicadores que podem trabalhar tanto com day trade quanto swing trade. Nós temos serviços de automatização. A partir dos nossos indicadores você pode utilizar para montar estratégias automatizadas. Nós temos treinamentos de análise técnica e de opções, que eu comentei aqui que ao chegar nos 50 mil, vamos abrir uma turma e 10 vagas serão gratuitas. Temos análise semanal de swing trade, que é a planilha que nós disponibilizamos para os assinantes. Então, olha só quanta coisa tem aqui, tá? Dá uma olhadinha lá no site para que vocês possam conhecer, tá? Por falar em automatização, eu comentei aqui que na semana passada, dia 26, terça-feira, eu trouxe um vídeo aqui onde eu mostrei o nosso primeiro indicador que nós trouxemos lá em 2020, que é o VDT Renko com MACD. É um indicador que trabalha num gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, e que trabalha alguma tendência dentro do gráfico intraday, né, do gráfico interno para você fazer operações de day trade. Mostrei como que configura o indicador, mostrei como configura o gráfico, né, na plataforma e mostrei também como você configura o robô para você automatizar a estratégia. E mais ainda, deixei o indicador disponível para você testar durante o mês inteiro de abril. Então, a partir de amanhã, dia 1º de abril, ele começa a funcionar e vai até 30 de abril. Então, se você gosta ou quer entender um pouquinho dessas operações de day trade, principalmente com relação à automatização, vai lá, assiste o vídeo, vou deixar o card aqui para você, assiste o vídeo, configura e deixa testando na conta simulada até o dia 30 de abril para você mensurar os resultados. Depois que isso acontecer, você pode ou não assinar o indicador, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Porque as operações de day trade, elas envolvem muito a questão emocional. E muitas vezes as pessoas ficam na frente do computador e começam a apertar o botão de forma aleatória ali porque começa a ver uma situação. Nas operações de day trade, principalmente com o nosso algoritmo ali, o importante é a estatística de longo prazo. E eu mostro no vídeo lá os resultados de mês de janeiro, fevereiro e março, com gráficos, com operações direitinho, para que você possa entender como funciona. Vai lá,
assiste, baixa o indicador, monta a sua tela no gráfico, automatiza isso em conta simulada e deixa rodando ao longo do mês para que você acompanhe o resultado. Depois você tira a sua conclusão. Tá bom? Beleza? Recadinho dado então para que você possa entender e entrar nesse mundo do day trade também, caso você queira. É um mundo interessante, mas é preciso que você tenha um pouco de estômago. E se a pessoa não tem estômago para entender que as operações oscilam, melhor você automatizar, tá? Porque a automatização é uma coisa que veio para ficar. Eu já sou um adepto da automatização desde 2019, 2020, nós já estamos falando sobre isso. Eu falei aqui que eu não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros canais aqui no YouTube que nós falamos de automatização, né? Defendemos isso. Muito bem, vamos lá para o gráfico semanal, então? Duas ações do semanal para nós olharmos para a semana que vem. A primeira delas é a Hidrovias, HBSA3. Olha só, galera, movimento importante, ativando para nós aqui um fundo duplo no gráfico semanal. Observe, olha só. Temos aqui um fundo duplo acionado nesta última semana, com grande volume chegando no ativo. Apesar de ele ter deixado esse candlezão aqui, acredito eu que ele vai jogar mais para cima essa valorização, né? Vai sair desse patamar porque ele chegou a abrir com gap aqui no gráfico diário. Abriu com gap, fez mínima e depois voltou a subir com força, né? Então, gráfico semanal bonito na HBSA, entrada nela, ou seja, compra em R$ 4,32. O stop está lá em 3,75. É um stop até um certo grande, um pouquinho, porque esse gráfico deixou um certo gap, um stop de 13%, mas para buscar um valor maior, tá? Primeiro alvo aí, 4,56. Segundo alvo, 4,92. Terceiro alvo, 6,58, tá? Então, é um ativo de baixo valor nominal. E quando nós falamos de ativo de baixo valor nominal, quando ele sobe, ele estica bastante, ó. Então, uns 30% aqui nessa pernada, tá? Nós vamos buscar até um pouco mais que isso pela projeção. Mas, chegando lá no alvo 2, já dá para você colocar o seu stop no 0 a 0 e deixar o ativo andar, caso você entre com um número de ações menor. Tá bom? Esse é o primeiro do gráfico semanal com excelente volume. Vamos considerar aqui atrás que quando entrou um bom volume, ele começa a andar, né? Ó, entrou um voluminho bom aqui, ó. Quando ele tocou na média, olha só quanto ele subiu. 30 e poucos por cento. Agora entrou um volume até maior do que entrou nesse momento aqui, tá? Então tá bonito realmente a HBSA e tem espaço, né? Caso ele rompa essa região aqui em cima, ele vai pegar todos os vendidos que venderam aqui, que apostaram na queda, e aí tem bom espaço para subir. É muito legal, tá? Segundo ativo para o gráfico semanal, estou falando de UGPA, pessoal, Ultrapar. Gráfico semanal, olha que movimento bonito, ó. Comentava ontem também no nosso Sábado em Ação que fazia tempo que ele não encostava na 21. E ele está vindo agora encostar na 21. Ele encostou na média de 21 lá em outubro de 2023. E aí ganhou potência. E agora ele volta de novo próximo da região da média de 21, deixando para nós aqui um ponto contínuo de compra, né? Com o estocástico lá na região de sobrevenda, assim como ele estava aqui, ó. Ele ganhou um pouquinho de força, né? Tá vendo? Então, Ultrapar é um ativo bom. O Barsi gosta muito desse ativo aqui. Fez aqui 4 semanas de correção, deixando essa quinta semana anterior à Páscoa. Veja aqui, o que nós olhamos aqui, né? Quando vai perder a tendência de alta e vai entrar numa tendência de baixa, o volume vendedor começa a aumentar. Nesse caso, quando o ativo começa a perder valor, a correção acontece com o volume caindo. Isso quer dizer o quê? Que ainda estamos em tendência de alta. Esta correção, com o volume caindo, nada mais é do que o preço vindo buscar a região de médias para ganhar força novamente, né? Então, vamos lá, analisando o nosso indicador VDT Swing, também está deixando um candle azul. Olha lá, deixou o candle azul aqui, iniciou a pernada. Deixou um candle azul aqui, iniciou a pernada. Deixando um candle azul agora, possivelmente uma nova pernada, né? Certo? Então vamos lá. Ultrapar, entrada, ou seja, ponto de compra é 28,68. O stop em 26,99, um stopzinho curto, 5% também. Primeiro alvo, 28,80. Segundo alvo, 30,81. Terceiro alvo, 33,60.
Vocês podem perguntar, quem está chegando agora aqui, né? Henrique, da onde você tira esses números de alvos? Na verdade, não sou eu que tiro esses números. É o próprio ativo que nos mostra esses números. Nós vamos buscar no ativo o que aconteceu no passado e analisar a probabilidade de acontecer no futuro. E aí a gente tem lá algumas maneiras de projetar esses alvos. No treinamento eu explico tudo direitinho. Eu uso 3 maneiras de buscar esses alvos, né? No treinamento eu falo, mas aqui para vocês o importante é que eu trago os pontos que vocês podem fazer as suas saídas parciais, tá? E para encerrarmos, vamos lá olhar o gráfico mensal. Temos um ativo para que vocês possam analisar no gráfico mensal e, caso queiram, montar as suas operações. Estamos falando de RADL, Raia Drogasil. Vejam, Raia Drogasil, gráfico mensal, fez um pivôzinho de alta quando ele rompeu esse topinho aqui, olha lá, encosta na média de 21, tá vendo? 1, 2, 3 de compra, quando ele rompe, ele ativa o pivô de alta. E agora, o que ele veio fazer? Ele andou um pouquinho e veio buscar a média de 21 novamente. Média de 21 o quê, Henrique? 21 meses. Estamos falando de meses, né? Gráfico mensal. O que ele deixou para nós aqui? 1, 2, 3 de compra no gráfico mensal. Gente, quem acompanha o canal aqui já há algum tempo, já me viu falar inúmeras vezes do tal do 1, 2, 3. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como é que você configura um 1, 2, 3 de compra para que você deixe o Profit identificar de forma automática para você quando está fazendo esta formação gráfica aqui, ó. Eu vou tentar deixar um card também para vocês aqui, para que vocês possam assistir e montar para vocês. É uma ferramenta que já está nativa do Profit, todas as versões você consegue fazer, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Veja, 1, 2, 3 de compra, ele anda, pessoal, tá? É só olhar aqui quando está perto das médias, ó. Aqui nós temos um 1, 2, 3 de compra. Aqui nós temos um 1, 2, 3 de compra. Aqui nós temos um 1, 2, 3 de compra. 1, 2, 3 de compra é formado como nós temos uma mínima mais baixa e uma mínima mais alta. E de preferência com candle verde, ou seja, candle positivo, mostrando que é uma correção que agora começa a ganhar força para cima. Ó. 1, 2, 3 de compra, 1, 2, 3 de compra. Olha quantos, pessoal. Aqui nós temos um 1, 2, 3 de compra, que fechou negativo, mas não chegou a romper. Aqui nós temos, deixa eu ver, aqui nós temos 1, 2, 3 de compra, aqui nós temos 1, 2, 3 de compra, e aqui nós temos 1, 2, 3 de compra. Veja que acontece muitas vezes. E se você olhar historicamente, toda vez que aconteceu 1, 2, 3 de compra próximo da região de médias, ele dá uma bela de uma pernada. Ó. Aqui nós tivemos 1, 2, 3 de compra, aqui nós tivemos 1, 2, 3 de compra. Toda hora acontece. Então, eu vou trazer para vocês aqui que vocês possam acompanhar. Vamos lá, então. Gráfico mensal. RADL, entrada em 28,42, ou seja, ponto de início da operação. O stop em 24,29. O stop está um pouquinho longo também, 14,5%, mas estamos falando de gráfico mensal, né, pessoal? Primeiro alvo, R$ 30,10. Segundo alvo, R$ 32,82. E o terceiro alvo, lá no R$ 38,00 cravado, para buscar uma regiãozinha lá de topo e trazer um retorno acima de 30%. Mas, gráfico mensal, nós temos que ficar um pouco mais de tempo no ativo, né? Por quê? Porque a gente está olhando um gráfico que demora um mês para montar uma barra. Então, precisa ter paciência, sangue frio, deixar o gráfico andar. Às vezes ele vai fazer uma oscilação. Se você entrar pelo gráfico mensal e ficar acompanhando no gráfico de 60 minutos, você vai ter um infarto. Então, entrou pelo gráfico mensal? Acompanha pelo gráfico mensal. Entrou pelo semanal? Acompanha pelo semanal. Entrou pelo diário? Acompanha pelo diário. É assim que é, né? Para que você possa entender tudo que está acontecendo. Beleza? 34 minutos de vídeo, estamos chegando ao fim. Espero que você tenha uma excelente semana, um excelente começo de mês. Espero que o mês de março de todo mundo tenha sido bastante positivo e que você tenha o mês de abril ainda melhor. Para você que faz operações de day trade, sempre recomendo, espera o primeiro movimento, espera o mercado andar um pouquinho e mostrar a direção para que depois você comece a fazer suas operações. Para você que vai fazer swing trade, põe lá a sua ordem de compra,
espera o movimento acontecer, caso pegue a operação, coloque teu stop imediatamente após pegar a sua entrada. Caso não entre na operação, espera fechar o mercado, reavalia para que você possa entender se no dia seguinte cabe ou não uma operação continuando aquele ativo, tá? Se não, vai estudar outros ativos aí. Vamos acompanhar durante essa semana, são 5 ações para a gente poder olhar. Espero que já comece o mês pegando todas elas e aí você já fica só acompanhando e monitorando aí, certo? Convido novamente a você. Assista ao vídeo do dia 26, vou deixar também no finzinho da tela aqui para que você possa entender como funciona o nosso indicador, o VDT Renko com MACD para Day Trade. Configura, automatiza e deixa testando durante um mês na sua conta demo. Depois você tira a sua conclusão, tá bom? Um grande abraço, um excelente começo de semana para vocês, que o mês de abril seja excelente e todo mundo possa ter resultados positivos e a gente se vê nas próximas. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade e todos tenham tido uma excelente Páscoa e até a próxima.